Olá, meus amigos do Só Nos Resta Aprender. Há tanto tempo temos aprendido, decorado as lições do Evangelho, mas decorar nem sempre é aprender, nem sempre é praticar, não é mesmo? A história mostra isso, a história da humanidade mostra isso, a história do cristianismo mostra isso e, infelizmente, a nossa história também. Hoje nós viemos falar sobre superficialidade e a relação superfície e profundidade é uma relação muito rica, muito interessante. Diversas são as imagens externas que podem nos ajudar na nossa questão interna. Por exemplo, o homem sempre viveu na superfície da terra. Quando ele começou a escavar, provavelmente em função da agricultura, do trato da terra com a agricultura, ele começou a perceber riquezas que haviam abaixo da superfície. E isso fez com que ele fosse cavando e se aprofundando cada vez mais, e nessa busca ele alcançou água, ele alcançou ouro, ele alcançou petróleo. As grandes riquezas da vida ele foi buscando, escavando, aprofundando e obtendo. O que seria dele se vivesse apenas na superficialidade, não é? Essa imagem serve muito para nós mesmos, para a nossa busca espiritual, para o nosso processo de elevação espiritual. Pensamos isso a partir de Mateus 26, versículos 73 a 75, em que se situa essa passagem no momento em que Jesus, tendo sido preso, foi levado para o seu julgamento. Pedro o acompanhou de longe e já havia negado ser discípulo, ter parte com Jesus por 2 vezes após apontamento de 2 criadas. É nesse momento, depois de ter negado 2 vezes, que aparece a seguinte passagem nos Evangelhos. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Eles estavam identificando no sotaque de Pedro a origem da Galileia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, confirmando a previsão de Jesus, que antes de cantar o galo, ele o negaria 3 vezes. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sem dúvida, vivendo na superfície dos fatos, o homem sente, pensa, fala e age na superficialidade. E sofre muito em decorrência dessa superficialidade. O que nós podemos pensar da multidão enorme que tinha acompanhado Jesus desde as cercanias de Jerusalém e na entrada de Jerusalém, triunfal, que reuniu centenas, milhares, talvez dezenas de milhares, quantos?
Jesus, que já tinha reunido outras extensas multidões no Sermão do Monte, na multiplicação dos pães, nas duas multiplicações dos pães. Então, que dizer dessa multidão que assistiu à entrada triunfal, depois assistiu o julgamento e principalmente que assistiu à execução de Jesus, proferindo acusações, desafios, humilhações ao Mestre. Como se aquilo fosse um espetáculo que a distraísse, que distraísse os homens da sua vida medíocre. Que pensar, que dizer, que sentir daqueles que, buscando uma estreita comunhão com os poderes constituídos, buscaram a proximidade com o sinédrio, com os generais, com os soldados, na intenção de levar alguma vantagem, negando com isso o que seu próprio coração lhe dizia a respeito de Jesus. Que pensar daqueles que, obcecados pelo poder e pelo dinheiro, buscaram acusações, buscaram meios completamente mentirosos, escusos, violentos, de negar a verdade profunda, a verdade dos céus, entregando-se à mentira dos homens. Que fazer, enfim, com os amigos de Jesus, entre os quais a maioria dispersou, um traiu vendendo Jesus e outro negou Jesus 3 vezes, apesar de todos esses fatos serem anunciados e previstos por Jesus aos próprios discípulos. A tendência nossa é demonizar os romanos, os judeus, os discípulos, especialmente Judas. Mas fazendo isso, somos nós que matamos Jesus. Somos nós que esterilizamos o Evangelho dessa forma. Tornamos inútil todo esse relato extenso, tornamos inútil o próprio exemplo de Jesus, que nós dizemos ser Deus, e com isso a figura sobre-humana deixa de ser modelo, deixa de ser o incentivador, deixa de ser o orientador que ele é, porque nós nunca seremos deuses. Esse movimento todo que o homem tem feito com relação a Jesus, hoje, remete-nos a todos esses erros que eles fizeram há 2000 anos. Demonizar Pedro, Judas, Caifás, Pilatos é fácil. Difícil é perceber as nossas traições, as nossas negações, as nossas mentiras, as nossas omissões perante a verdade, perante o Cristo interior, perante essa certeza que o nosso coração nos aponta quando nos defrontamos com Jesus, quando nos defrontamos com o amor purificado. Nós devemos a nós mesmos, a Jesus, a Deus, a boa utilização dos evangelhos, que está para muito além dessa superficialidade de bons e maus.
nós guardamos em nós mesmos, em todos nós, luz e sombra. Admitir nos personagens do Evangelho espelhos nos torna capaz de refletir sobre nós mesmos. E é esse autoconhecimento que vai nos propiciar a transformação. Que nós então utilizemos o Evangelho não para agredir, não para nos exaltar, mas para nos conhecer e nos transformar. Certamente foi para isso que Jesus nos trouxe o Evangelho, pois Ele mesmo nos disse: o reino dos céus está dentro de vós. E nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o próximo, mas começando o amor a nós mesmos. Que nós nos dediquemos ao conhece-te a ti mesmo, que Jesus referendou como o grande caminho para a libertação, para a transformação, e que no Livro dos Espíritos, os luminares, o Espírito da Verdade confirmou como grande caminho para a nossa transformação, o autoconhecimento. Aprofundemos a vida, aprofundemos a nós mesmos e lá nós encontraremos riquezas sublimes, poderosas e transformadoras. Assim seja, graças a Deus.